Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Também, né? Eu sou mais juvenil da galera aqui, não idade, né? Mas existe uma senioridade importante aqui. E hoje eu tô de co-host do nosso querido Vilela, porque nessa área que a gente vai falar de medicina e que a gente vai falar de tecnologia, né? São os caras que eles me convidaram para estar com eles no Instituto da Mobilidade, do Hospital Moriá, né? E para a gente tratar de uma coisa que para a gente é vida. Né? Ortopedista fala assim, ortopedista, né? É só machucado, é só fratura. Só quebrada, né? Gente quebrada, né? Mas, cara, mobilidade é vida. Mobilidade está ligada ao que é a nossa capacidade de realização de tarefas, está ligada à nossa liberdade. Mobilidade é uma coisa que a gente não pode perder com o tempo, que a gente cultiva, né? E que dentro daquilo que são os nossos valores, dentro da nossa especialidade, a gente trata com muito carinho, a gente trata com muita preocupação, né? É sempre uma fonte de estímulo para todos nós devolver o paciente fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes da situação traumática ou na condição crônica degenerativa, que às vezes é pior do que o trauma, porque o trauma, ele pelo menos tem aquele susto que faz a pessoa procurar o médico. A condição crônica, não. Muitas vezes o paciente ele vai deixando, quando chega num momento que aquilo não tem mais solução, aí ele vai procurar o médico, e aí de repente ele escuta uma história que as pessoas, elas lidam às vezes com excesso de preconceito, achando que as coisas não têm mais solução, ou que a solução é terrível, né? Então, hoje a gente vai falar disso, né? É o assunto que coube aí eu auxiliá-lo nessa escolha dos profissionais, né? Então vocês estão conhecendo aqui, pessoal, de verdade, são dos médicos, dos dois médicos que eu conheço mais bem informados no mundo nessa área, tá? Eu não tenho nenhuma razão para falar, né, para adular essas pessoas, né? São colegas meus de trabalho, são pessoas muito queridas, e eu quero que vocês aproveitem dessa galera mais jovem que está aqui assistindo a gente, desde esse pessoal mais jovem que está olhando isso para falar, cara, como é que eu crio isso? Porque, sabe, quando você fala, Marcos, você fala com uma tranquilidade, assim, não, porque eu estudei em Harvard, né? Marcos fala, mas tranquilo, eu operei sei lá onde, eu faço isso, vocês falam como se fosse uma coisa tipo, vou na padaria, comprei um pão, voltei, tomei um pré-treino e treinei, né? Mais ou menos isso. Mas isso é uma construção, né? E isso é uma coisa que existe. Tanto aqueles estímulos, que são os estímulos que vocês viram externamente, falaram, poxa, isso é uma coisa que eu me espelho para fazer, né? Tem aí das coisas que são de vocês e que vocês foram aprendendo pela vida. Lembrem-se, né, que assim... vocês já foram, né? Essas pessoas que estão aí que estão prestando vestibular. Gente, o vestibular de medicina, né? Tem muito vestibular agora no meio do ano, tem gente prestes a prestar, tem gente que vai prestar no final do ano, que ainda está se preparando, né? E que eles, assim como vocês nessa época, eles se sentiram cansados, eles se sentiram desestimulados, eles se sentiram, né, às vezes tomados com uma vontade de desistir ou seguir uma carreira onde não precisasse, eles não tinham tanta paixão assim, né? Então, vocês vieram de uma época, nós viemos de uma época que tinha pouca faculdade de medicina, a concorrência era gigantesca, era o que tinha pra gente fazer, não tinha pra onde correr, e ainda assim, vocês fizeram as melhores formações que tinham disponíveis, né? Em algum momento, toda essa dificuldade, vocês tiveram um mindset para encarar. Então, o que eu queria ouvir de vocês dois? Vamos começar do começo, vamos lembrar que tem essa galera que vai prestar vestibular. Aliás, tem gente mais velha prestando vestibular. Tem gente realizando o sonho de fazer a faculdade agora, de uma fase mais tardia, que já não é mais quem tem seus 17, 18, 19, 20 anos, né? Então, o que foi o ponto de vocês, primeiro, vou fazer medicina, né? E o que fez vocês perdurarem naquele intuito de passar na faculdade, se formar? Eu queria que vocês começassem por aí, por favor. Eu acho que até a gente tem alguns aspectos comuns aqui que a gente vai comentar. Eu não tenho pais médicos e nem tios médicos. Então, para mim, medicina foi uma novidade. Ser médico foi algo que eu decidi por conta, conversando com os demais e tal. E eu tinha uma vontade, da época de colegial, entre ser médico ou fazer direito. Marco, puxa só o microfone para você aqui, ó. Mais pertinho. Aí. Ótimo. Vira ele para... Viro para cá. Aí.
Perfeito. Boa. Entre ser médico ou fazer alguma coisa que tivesse uma relação com o ser humano. E eu acho que a medicina tem que ser algo que as pessoas têm uma vocação e uma vontade, de fato, de ajudar. E tem que estar disposto a uma trilha longa. Então isso eu tinha convicção que eu estava. Assim, eu sei que o período de formação é longo e para devolver uma profissão de qualidade você tem que estar disposto. É uma faculdade que tem gente que tem entrada direto, tem gente que fica mais tempo para entrar. Eu lembro, eu fiz meu segundo colegial no Japão. Minha mãe foi fazer um pós-doutorado, voltei na época da Páscoa, então eu tive que estudar para o vestibular, aí da Páscoa até o vestibular. E foi um período que, assim, eu fiz um all-in, né? Dediquei 100% aí para entrar no vestibular. Quer dizer que, além de tudo, você fez o colegial em japonês. O segundo colegial em japonês. Eu já esqueci tudo, né? Isso foi na época. E assim, aí... Assim, Natuauá pensa que nós é Bacataré, né? Olha lá, viu como não esqueceu coisa nenhuma? Mas o que acontece é que... O que eu digo, pessoal, assim... Para a entrada na faculdade, tem que estar muito bem disposto e faz uma diferença muito grande se dedicar e ir para o melhor possível que a pessoa conseguir para a faculdade. Porque é uma faculdade que exige muito da formação. E aí depois ainda tem que lembrar que tem uma residência médica pela frente. Na maioria das pessoas, para atuar como médico e para atuar bem como médico, vai ter que fazer um período de pós-formação. Mas você já tinha essa ideia quando você entrou na medicina? Você sabia eu sabia que era longo. Eu não tinha ideia de quando eu ia começar de fato a trabalhar, a executar. Então, na minha cabeça eram 6 anos e depois disso eu iria já começar um dia a dia. Só que aí durante o curso você percebe que não, que vai ser muito mais tempo, né? A gente fez uma época de faculdade que 100% das pessoas prestavam a residência médica. O que mudou um pouco agora, até interessante, eu dou aula lá na USP, a gente, ano passado, dos alunos da Faculdade de Medicina da USP, a gente teve aí uns 30% que não prestaram residência médica, que estão trabalhando, indo para um lado de startups, de novas tecnologias, fazendo MBA, que eram coisas que para o médico não se pensava, né? Se pensava em só fazer o curso de medicina. E aí, quando a gente vai para residência médica, você tem que, aí sim entra, escolher o estilo de médico que você vai ser. Você vai ser um médico mais voltado à atividade cirúrgica, um médico mais voltado à atividade clínica, um médico mais atividade de resultado de exames, uma interação mais com as pessoas, se prefere tratar mais de idosos, de jovens, e que perfil. E isso até me fez escolher ortopedia, porque ela é uma área que você pode tratar desde da criança e do bebê até a terceira idade, as lesões agudas, o acidentado, o sujeito que vai se machucando com o tempo, prevenção de lesões, tratamento com remédios, com infiltrações, com cirurgias, então é um leque amplo. Mas que demanda escolher um ótimo lugar e estudar bastante para ganhar habilidade manual cirúrgica. Então, o que eu falo para o pessoal que está prestando vestibular hoje? É uma carreira que vale muito a pena. Assim, eu sem sombra de dúvida, vejo que é extremamente gratificante. Tanto que, um exemplo muito prático que a gente vê, quando a gente conversa com os médicos mais antigos e tudo isso, raramente você vê o sujeito largar a medicina com, sei lá, 50 anos de idade e parei tudo porque eu cansei. Velhinho, né? Exatamente, porque ela é muito prazerosa, vale muito a pena. É uma carreira de muita longevidade. É muito comum você ver em outras áreas, e minha esposa é advogada, ela trabalha ela é sócia num escritório enorme em São Paulo, e a gente conversa com muita gente e acaba conhecendo gente que é investment banker, em outras áreas, que muitas vezes o sujeito fala, não, eu quero fazer um ano, parar, e depois eu vou fazer outra coisa da vida. É raro a gente ver isso na medicina. Virar fazendeiro. Fazer outra coisa, virar fazendeiro, abrir negócio. Na medicina, aquelas pessoas que acham o seu lugar na medicina, raramente querem parar. É até engraçado que o pessoal fala, poxa, meus filhos estão pedindo para eu parar, meus netos também, eu tenho vontade de ir longe. Então, o que eu acho que onde é que as pessoas podem buscar energia lá dentro? É uma carreira maravilhosa, muito prazerosa, e que no dia a dia, a cada pessoa que você ajuda, você cria uma energia a mais por esse caminho que, se a gente for falar o lado árduo aqui, a gente vai pro lado do mostrar quantas lombadas existem, né? É uma ladeira, a gente fez residência junto e tivemos muitos anos, aliás, tem momentos baixos na vida aí, né? Na residência médica. Mas é isso, acho que é muito bom. Marcão, conta pra nós.
Bom, minha história é parecida porque eu também não tenho nenhum médico na família, absolutamente nenhum. Somos 3. A gente tirou isso do nada. Vão dar origem à E série. na verdade eu sou uma ovelha meio desgarrada, porque minha família na verdade é de músico originalmente. Olha só. Minha mãe era maestrina, lidava com isso, tios, Caraca. e boa parte da família músicos, você falou, segue vou com ser isso. médico, você falou, Você é vagabundo. louco. Vagabundo. Esse negócio Mais ou menos de isso. medicina não vai te levar a nada. Pensa Vou bem. ser músico. E o mais perto que tinha aí disso era uma tia minha, tia Neuza, que era enfermeira, na verdade era professora da escola. Que legal. E toda a referência de cuidado, toda a referência de atenção na família sempre foi a tia Neuza, porque ela conhecia todos os médicos e ela que gerenciava a saúde da família. E eu ficava muito admirado da forma, da atenção com que ela fazia isso e sempre me interessei pela filosofia dela de cuidado. E nesse momento de decidir aí vestibular e tal, acabei pensando em medicina, mas aí tinha outra encruzilhada que não tinha a menor possibilidade de eu fazer a faculdade se não fosse faculdade pública. Tamo junto. Então, ou era. Então teve um ano ali que não foi, mas aí foi o gatilho para realmente virar e passar no vestibular e enfrentar isso. E acho que talvez a grande mensagem que eu daria é essa: é uma carreira de perseverança, né, de muita dedicação, como muitas outras, mas eu acho que quando a gente tem essa corresponsabilidade ou essa responsabilidade que tem a ver com o outro, com uma pessoa. Mas eu sempre me pergunto, porque como eu não sou médico, porque, cara, medicina tem tantas coisas que você pode escolher, o que faz uma pessoa escolher isso ou aquilo? Porque tudo bem, ser médico pode ser uma vocação, eu quero cuidar das pessoas, melhorar a saúde, mas por que escolher esse caminho ou aquele? Depois da medicina? Aí acho que entra um pouco com o que o Paulo estava comentando aqui. Aí você tem essa percepção global, né? Que é aquela ideia quase romântica. Quando você entra na faculdade, a primeira percepção que você tem é assim, nossa, você achava que era difícil entrar, a brincadeira interna, é pior. Quero ver sair. Quero ver sair decentemente. Não dá pra, tipo, eu levei, aqui entre nós, gente, eu fiz FAP, publicidade, eu não me lembro de nada, que eu tava jogando truco, bebendo, fazia as provas, tudo, cara, era muito fácil. Isso. Eu imagino que não dá pro isso. médico fazer isso, né? Fala assim, cara, o que era pra fazer aquilo? Nessa aula eu tava jogando truco com os caras no fundo da aula. Tinha um negócio de joelho, rótula, nem não sei como que é. Então. E aí você vai não dá, entendendo né? isso. E aí quando você começa a entender, aí você começa a se ambientar na especialidade, na profissão, para você entender que especialidade faz mais sentido. Porque você falou muito bem, eu posso desde lidar com pessoa ali, do ponto de vista muito próximo, do ponto de vista técnico a gente faz um pouco que é cirúrgico, mas também, hoje tem área de tecnologia, tem área de análise, tem áreas de gestão, então assim, o universo dentro da medicina é muito grande. Só que tudo isso passa pela saúde de alguém ou de muitos. Exato. Então não dá para tirar isso da frente. E tem aquele juramento de... Hipócrates. É sério essa parada ou não? Vocês Sério, têm que... a gente jura. Eu sempre achei que era... Como que é esse lance? É de salvar a pessoa